Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a obsidiana, e a opção número 2, o berilo. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a sua realidade. E vamos tentar descobrir se ele ou ela está disposto a investir nessa relação. Opção número 1, obsidiana. Opção número 2, berilo. Então parem, respirem fundo, façam a conexão aí, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem conseguiu se conectar com a obsidiana, vamos ver? Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, nós temos a carta do mundo. Gente, o mundo é uma carta que fala de abertura de novos ciclos. E o mundo ele é considerado pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. Porque o mundo ele fala que um novo ciclo vai ser aberto e um ciclo melhor do que o ciclo que vocês viveram até então. Só que para que isso aconteça, a gente também tem que ter aprendido com as lições que o mundo nos ensinou, né? Então é uma carta que pede para a gente dar uma parada, olhar para trás, ver o que a gente fez de certo, voltar a repetir, ver as posturas que nós tivemos muitas vezes diante de algumas situações que não foram legais e procurar não repetir esses mesmos erros. Então o mundo ele pede para a gente ali aprender com a vida, né? Aprender com o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, repetir o que deu bons resultados e procurar não cair nos mesmos erros, porque assim a gente abre um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história na vida da gente que pode se tornar muito melhor do que o ciclo e a fase que nós vivemos até então. Então o mundo, ele é uma carta, porque a pergunta é, né? Ele ou ela está disposto a investir nessa relação? Ele ou ela quer abrir um novo ciclo nessa relação, só que um ciclo melhor do que o ciclo que vocês tinham, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala aqui a respeito da situação. Ele ou ela está disposto a investir nessa relação? Para quem se conectou com a obsidiana, ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a obsidiana, vamos ver. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a obsidiana. Embaralhado, ele ou ela está disposto a investir nessa relação? Para quem se conectou com a obsidiana, cortando em 3, deck do meio, nós temos 4 de ouros, 9 de paus, 5 de copas, rainha de ouros, maioria que está afastado, né? 6 de espadas, estrela. E a carta do corte é um 6 de copas. Gente, a maioria das pessoas que se conectaram aqui estão afastadas.
Não é o seu caso? Dê uma olhada na outra opção que você pode ter se conectado com a opção errada. Tá? Eu tenho aqui um 6 de espadas e eu tenho aqui um 6 de ouros. Ou seja, a saudade e o afastamento estão aqui no jogo. Tá? A gente abre o jogo com a carta do mundo. O mundo é uma carta que fala da abertura de um novo ciclo, né? O desejar que uma nova fase se faça, uma nova fase aconteça aqui na vida de vocês. Só que para que isso aconteça, a gente tem que aprender também com os nossos erros e com os nossos acertos. Então o mundo, ele pede muito isso. Vamos aprender aí com o que a gente fez de certo e não vamos repetir o que a gente fez de errado diante de situações, né? Vamos aprender aí com os nossos erros e com os nossos acertos. A gente abre o jogo com um 4 de ouros. O 4 de ouros o que é? A carta do apego, é a carta do avaro. Vocês se sentem extremamente ligados, vocês se sentem extremamente conectados. Existe aqui uma sensação também muito de posse de um com relação ao outro, né? Porque o 4 de ouros é aquela sensação de que me pertence, é meu, tá no meu caminho, tá na minha vida, tá no meu direcionamento aí. Então a gente percebe que aqui existe um sentimento de posse muito grande que existe entre vocês, seguido de um 9 de paus. O 9 de paus é uma carta que fala de desejo, de vontade, de intensidade, mas é uma carta que fala muito de cansaço também. Tem horas, gente, que a gente tem que parar e dar uma respirada. Tem horas que a gente tem que parar e tentar ali se recompor, né? Recuperar as nossas forças. A gente tem que aprender que a gente não é nem o super-homem nem a Mulher Maravilha. Tem horas que a gente tem que sim dar um descanso para nós mesmos. Nós temos sim que buscar aí um recompor das nossas forças, né? Então, o 9 de paus, ele nos pede muito isso. Tem horas que a gente tem que parar e recompor as nossas energias, recuperar ali as nossas forças, para aí sim a gente levantar e seguir a caminhada. Porque o 9 de paus fala que a gente está tão exausto, muitas vezes, diante de uma situação, que a gente está quase ali jogando a toalha. A gente está quase ali desistindo. Isso provavelmente por quê? Porque as coisas não andam, né? A gente percebe que a pessoa está ali acomodada, que a pessoa está ali parada, que a pessoa ali não está fazendo nada para que essa situação, na verdade, possa se estruturar, possa se solidificar de uma outra forma. Isso acaba gerando em vocês um grande cansaço, uma vontade grande aí muitas vezes de desistir, uma vontade grande muitas vezes de jogar a toalha, tá? Mas calma, recupere as forças, dê uma respirada, se permitam aí se recompor, se reestruturar, tá? Em seguida, eu tenho um 5 de copas. O 5 de copas é uma carta que eu não gosto, eu sempre falo isso. Porque o 5 de copas fala da gente olhando a situação, eu acho ela muito perigosa. Mas olhando a situação pelo lado negativo, olhando a situação pelos problemas. Se a gente olhar aqui, o que é o 5 de copas? É uma pessoa que está ali sentada, olhando ali para 3 taças que estão viradas, 3 taças que estão emborcadas, essa está até quebrada. Tá? E dando ênfase a essas taças que não estão boas, né? Que foram ali viradas. No entanto, existe 2 taças nas costas dela e cheias, porque elas estão cheias de vinho, representando um 2 de copas, que na minha forma de ler é a carta que mais fala de sentimento, e a pessoa está de costas para ela. Então essa carta nos fala muito da gente focando na situação, mas focando no lado negativo, focando nas dificuldades, nos problemas, nos obstáculos, em vez da gente focar no lado positivo das coisas. Porque tem uma coisa muito séria, né? Quando a gente olha uma situação pelo lado positivo, a gente pede mais do lado positivo. Quando a gente olha uma situação pelo lado negativo, a gente pede mais do lado negativo. Então essa carta eu acho ela muito perigosa nesse aspecto. Porque quando eu olho uma situação positivamente falando, eu estou pedindo positivo. Quando eu olho uma situação negativamente falando, eu também estou pedindo um negativo. Então essa carta pede para a gente tomar muito cuidado com a forma com que a gente olha a situação. Então aqui a gente percebe que possa estar a coisa tão devagar, tão parada, que traz ali um certo desânimo, traz ali um certo cansaço, uma vontade muitas vezes de desistir, uma vontade muitas vezes aí, vou deixar isso para trás porque esse cara não se mexe.
não se posiciona, e isso acaba fazendo com que a gente olhe muito pelo negativo e peça mais o negativo. Cuidado nesse aspecto. Vocês vêm para o jogo com uma rainha de ouros. O que é isso? A forma com que a pessoa enxerga vocês. Enxerga vocês como alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro. Porque a rainha de ouros, ela é, na verdade, aquela pessoa que a gente vê como alguém para se ter na vida, alguém para se levar para a vida, alguém para se constituir algo sério, algo sólido, né? Porque a rainha de ouros é aquela pessoa que a gente quer oferecer a estabilidade, que a gente quer oferecer a solidez. Então a gente percebe que essa pessoa vê vocês de uma forma extremamente positiva para poder se oferecer uma estabilidade, uma solidez. Porém, a grande maioria aqui está afastado. Olha os 6 de espadas aqui. O que é o 6 de espadas? O 6 de espadas é uma carta de afastamento. Mas é um afastamento que acontece não por falta de sentimento, é um afastamento racional. A pessoa, porque o que é o 6 de espadas? A pessoa que está num barco, então nós temos água, que está num lago, e ela rema esse barco procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas, água é emoção, ou seja, ela tenta se colocar numa posição em que as emoções dela estejam mais controladas, estejam ali mais tranquilas, para que ela possa, através das espadas, que é a nossa parte racional, pensar a respeito da situação, estudar, refletir ali o que pode ou não ser feito, e aí se posicionar. Então, geralmente, não são afastamentos muito longos não, tá, gente? Então, existe aqui a possibilidade de uma reaproximação. Essa pessoa, provavelmente, ela se afasta para tentar colocar ali os pingos nos is. Tentar entender o que ela pode ou não fazer, de que forma ou não essa história possa ser conduzida. Então, é um afastamento racional para tentar entender o que está se passando, tentar compreender o que está acontecendo nessa história de vocês. Em seguida, eu venho com a carta da estrela. A estrela é uma carta de idealização, né? De amores escritos nas estrelas, de amores sonhados, de amores idealizados. A gente percebe aqui que existe muito sentimento, que existe muita emoção, mas que vocês também estão passando por um período de cura. Porque a estrela é o arcano 17, ela vem depois da torre. A torre vem na nossa vida, ela abala, ela mexe, ela desestrutura tudo, põe tudo de pernas para o ar. Depois que a torre bagunçou tudo, a estrela vem curando, vem arrumando, vem acertando, vem resolvendo as coisas. Então a energia da estrela, ela é uma energia de cura e recuperação. Porém, ela é uma energia lenta, ela é uma energia devagar. Porque a estrela, ela está fazendo uma cura de dentro para fora. E toda a cura que acontece de dentro para fora leva mais tempo para se fazer. Porém, é uma cura definitiva. Então, aqui as coisas podem sim acontecer. Existe sentimento. Olha aqui a nossa carta do corte. É o 6 de copas. O 6 de copas é a carta da saudade, é a carta da nostalgia. Como eu costumo falar sempre, né? A gente não tem saudade de quem a gente não gosta. Quem a gente não gosta, a gente nem lembra, quanto mais sentir falta da pessoa. Então, essa carta a gente percebe que existe emoção, que existe sentimento, que essa pessoa com certeza lembra muito de momentos, de situações, de lugares que vocês foram, de coisas que vocês fizeram, ou seja, vocês estão vivos aí nos pensamentos dessa pessoa. Só que eu não acredito que no momento tenha condições aqui de investir muito não, tá? E justamente pelo fato de muitas vezes ficar olhando a situação pelo lado negativo, pelo lado mais difícil. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que resolver aquilo, vai ter que resolver aquilo outro. A gente muitas vezes meio acomodado diante das situações, né? Mas eu acredito que essa história tenha futuro sim, tá? Vocês estão sendo aí curados, vocês estão sendo aí acertados. Olha a estrela aqui. Essa pessoa vê vocês como uma rainha de ouros, alguém para se oferecer uma estabilidade, alguém para se oferecer uma solidez, e vocês tendo tudo nas mãos de vocês para abrir um novo ciclo, abrir uma nova fase. Então ele ou ela está disposto a investir nessa relação? Eu responderia que sim. Só que primeiro precisa mudar esse padrão aqui, ó. Primeiro precisa se recompor, se reestruturar, se reequilibrar, recuperar as forças e começar a olhar a situação por um lado mais positivo. Deixar um pouco o pessimismo aí de lado, né? Ó vida, ó dor, ó azar. Tá muito assim aqui, então precisa mudar essa forma de encarar as coisas.
precisa mudar a forma de ver as situações. Um pouco de otimismo aqui seria maravilhoso para vocês, tá bom, gente? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Praziolita. Praziolita, vamos ver? Sai a obsidiana, entra a Praziolita. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a Praziolita. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a Praziolita. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Voltando, olha o gás. Ele ou ela está disposto a investir nessa relação? Para quem se conectou com a Praziolita, mostra pra gente. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a Praziolita. Julgamento. Gente, julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação, né? O julgamento nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto podendo voltar à vida, aquilo que se julgava morto nascendo aí das cinzas. O julgamento geralmente ele é representado por um anjo que está tocando uma trombeta e os mortos levantando do túmulo. É a carta que mais nos fala de reconciliação no tarô. Então, por essa carta, eu falaria para vocês que essa pessoa está disposta, sim, a investir numa reconciliação entre vocês. Vamos ver o que mais o tarô nos fala aqui a respeito da situação. Ele ou ela está disposto, só colocar que estava de cabeça para baixo. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a Praziolita. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a Praziolita, vamos ver. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a Praziolita. Ele ou ela está disposto a investir nesta relação? Para quem se conectou com a Praziolita, vamos ver, embaralhado. Ele ou ela está disposto a investir nessa relação? Para quem se conectou com a Praziolita, cortando em 3, deck do meio, 4 de espadas, 10 de copas, as de ouros, 10 de espadas, nossa, 2 de copas, 10 de ouros. E a carta do corte é um 5 de paus. Gente, essa pessoa está muito disposta a investir aqui. Essa pessoa, ela busca o final feliz com vocês, ela busca estabilidade e solidez máxima, ela quer um recomeço da história, ela tem muito amor, ela está tentando se recuperar, ela quer pôr um fim nessa dor, só que tem uma influência externa aqui do caramba. Aqui é complicado no seguinte aspecto, o jogo tá lindo, mas a nossa carta do corte é um 5 de paus. O que é o 5 de paus? Influência externa. Muita gente falando, muita gente se metendo, muita gente se intrometendo, muita gente dando opinião, muita gente aí tumultuando o meio de campo. O 5 de paus é uma carta que fala de muita influência externa. Pode ser o que isso? Amigos, parentes, familiares, essa pessoa pode ser casada, então tem influência aí ao entorno de vocês, tragam para a realidade de vocês, tá? Mas outro detalhe importante, o que eu sempre falo, 5 de paus, se vocês têm por hábito contar a vida de vocês para alguém, fiquem quietas. Parem de ficar contando, parem de ficar falando o que está ou não acontecendo. O 5 de paus ele nos lembra sempre o seguinte, nós temos duas
2 ouvidos e uma boca. A gente tem que ouvir mais e falar menos. Quando a gente começa a falar muito da nossa vida, a gente dá oportunidade para que as outras pessoas também opinem a respeito da nossa vida. E vocês já perceberam que resolver os nossos problemas todo mundo consegue muito facilmente, né? Se fosse fácil resolver problemas, as pessoas resolveriam primeiro os delas e não os de vocês. Quando a gente abre a nossa boca, né, para contar da nossa vida para os outros, a gente está dando a liberdade dessa pessoa também falar a respeito dessa situação. E essa carta nos fala muito isso, as pessoas ali resolvendo os nossos problemas muito facilmente. Mas se fosse fácil, ela resolveria os dela e não os nossos, tá? Porque tem uma coisa, gente, que é chato, mas é a mais pura verdade. Por mais que a pessoa seja próxima, por mais que a pessoa goste da gente, a pessoa quer sim ver a gente feliz, quer sim ver a gente bem, mas nunca melhor do que ele ou ela. Vocês já perceberam que se você, por mais próximo que seja sua amiga ou seu parente ali, se você compra um carro melhor do que o dela, a pessoa vai virar o nariz. Se a sua casa é mais bonita do que a dele ou dela, a pessoa fica ali meio incomodada. Se você foi promovida no salário e está ganhando mais do que ela, também incomoda. Só não incomoda quando o carro dela é melhor do que o seu, a casa dela é mais bonita que a sua, que ela ganha mais do que você. Aí você pode pode evoluir, pode crescer, que isso não incomoda a pessoa desde que ela esteja num nível superior ao seu. A partir do momento que vocês mudam essa história, as pessoas começam a olhar meio com o olhar ali atravessado. Então procurem evitar de comentar sobre a vida de vocês com quem quer que seja. Quanto menos se falar a respeito da situação, melhor. Mas essa carta, isso é com relação a vocês, tá? Com relação à pessoa, aqui existe uma forte influência externa. Existe aqui muita gente falando, muita gente se intrometendo, muita gente aí complicando o meio de campo de vocês, tá? Existe aqui uma grande influência externa, provavelmente por parte de vocês dois, não só por parte da pessoa. Vocês têm que aprender a ficar aí de boca fechada, comentar menos a respeito da situação. E a pessoa está passando ali por um período que está complicado em torno dela, sim. Ela está tentando se recompor, tentando se reestruturar, tentando se reerguer. 4 de espadas, o descanso do guerreiro. É um momento em que provavelmente ela está ali mais quieta, ela está ali mais parada, está tentando ali resolver, tentando ali se recompor, se reestruturar para buscar um final feliz dessa situação. Olha o 10 de copas aqui. O 10 de copas é a carta do final feliz. Fala que existe muito amor, que existe muito sentimento por você, que essa pessoa está disposta a investir numa reconciliação para que vocês possam vir a ser felizes, que vocês possam vir a refazer a história de vocês. Ela quer um recomeço, as de ouros, inícios ou reinícios sérios, sólidos, estáveis, verdadeiros, duradouros. Ela quer isso, ela deseja isso, que dessa forma ela provocaria um fim da dor que ela tem hoje, provavelmente pelo afastamento de vocês. Ela colocaria um fim na dor que ela passa junto a ela, tá? Aqui existe muito amor. Existe, a grande maioria pode se tratar de relacionamento de vidas passadas, julgamento e 2 de copas, tá? Existe um grande amor, existe uma grande sintonia, existe uma grande ligação aqui entre vocês, porque o 2 de copas é um encontro de almas, né? 2 corações batendo como se fossem um, é uma ligação, é uma conexão de alma, de espírito. É muito doido um 2 de copas, né? Ou seja, existe aqui um sentimento muito forte, existe um sentimento muito intenso, existe a vontade de estruturar. Olha aqui um 10 de ouros. Existe a vontade de tentar fazer essa história acontecer, de tentar fazer essa história dar certo, porque o 10 de ouros, o que é? Eu costumo falar que é a carta do lar, né? Porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que você volta depois do seu dia de trabalho. Só que lar é o lugar ou a pessoa que quando você está junto, você se sente bem. Você se sente completo, você se sente feliz, você se sente ali realizado, você se sente confortável diante da situação. É onde você recupera suas energias, onde você fica em paz, onde você dorme em paz. E essa pessoa tem
todas essas sensações, tem todos esses sentimentos junto de você. Então a gente percebe que existe aqui uma vontade de tentar fazer essa história dar certo. Uma vontade de tentar fazer essa história se estruturar. Aqui é muito forte reconciliação, tá, gente? E é muito forte o querer que essa história tenha um final feliz. O desejar que essa história dê certo para acabar a dor do afastamento aqui de vocês. Olha o 10 de espadas. Só que aqui tem muita influência externa, muita influência externa. Pode ter muitos casos de triângulo, porque essa influência externa pode ser um outro relacionamento, pode ser amigos se intrometendo, parentes falando, enfim, aqui tem muita gente dando palpite, muita gente metendo a colher ou muita gente envolvida na situação. Então, para vocês, cabem o seguinte, quanto menos se falar dessa situação para terceiras pessoas, melhor. E a pessoa do outro lado ali, cabe a ela tentar contornar essa situação para que não venham a se meter ou interferir tanto na relação, podendo aí fazer com que ela dê certo, com que ela possa deslanchar. Mas aqui é muito forte uma reconciliação, é muito forte isso, é muito forte o desejo de poder ser feliz junto a vocês, e é muito forte o desejo de estruturar efetivamente algo com vocês. As de ouros e 10 de ouros. Ou seja, não é que essa pessoa vai querer investir numa situação leve. Não, a pessoa está querendo investir numa situação que possa vir a se solidificar, que possa vir aí a se concretizar mesmo, tá? Existe muito amor aqui envolvido, muito amor. 10 de copas e 2 de copas. Aqui existe muito sentimento mesmo. As duas cartas que mais falam de emoção. Para a maioria dos tarólogos é o 10 de copas, a carta que mais fala de emoção. Nos fala até de casamento, né? Na minha forma de ler sempre foi o 2 de copas. Então as duas cartas que falam mais de emoção no jogo saíram aqui. Então a gente percebe que existe muito amor e existe a vontade dessa história dar certo. Mas tem que resolver essa influência externa aqui. E isso é o que realmente deve estar atrapalhando mais a situação, tá? Por isso esse período de recuperação aqui, ó. 4 de espadas, que pode durar de 4 semanas a 4 meses. Acredito que no máximo aqui em 4 meses vocês já estejam juntos novamente, tá? Estejam tendo aí a oportunidade de efetivamente investir nessa situação. Para quem, gente, para quem tá junto, porque a gente pergunta, né, ele ou ela está disposto a investir nessa relação, e sai um julgamento. O julgamento é uma carta de reconciliação. Quem tá junto, essa reconciliação seria o quê? Seria uma mudança de hábitos e de atitudes diante da situação para poder solidificá-la também, tá bom? Bom, gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, é só entrar em contato via WhatsApp que eu passo as informações necessárias. Meu telefone está no descritivo do vídeo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, espero ter sido útil aí para vocês de algum jeito. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte, sabedoria e até uma próxima. Tchau, tchau.